Oi, Fala aí, Eugênio. tá vendo? Tá com o computador aberto aí, rapaz. Pera aí, vou aumentar aqui. Essa aqui é a minha gatinha. Eita, Olha aqui. Eita, olha aqui, aqui, que bonita. Onde é que ela tá? Ela tá na minha cadeira. Ela vai dar uma entrevista pra mim agora. Ó, como ela é curiosa. Ó. Gente, mas que coisa curiosa. É o Corimar que tá aqui. Gente. Que massa, velho, que massa. É, Eu tô gato com da um minha cachorrão aqui filha. também, depois quando ele chegar aqui eu vou te mostrar. Ah, que beleza. Eu não gosto de pentear cabelo, então eu ponho chapéu. Aqui, Eugênio. Aqui, ó. Tô. Aqui, tô. Dá pra ver? Gente, mas é muito fofo, gente. É muito fofo, é fortão, hein? É um American Bully. Caramba, grandão ele. Olha o bocão do bicho. Gente, muito fofo, gente. Muito fofo, gente. Ele tá... Patolino Capoeira entrou. É muito Ah, maneiro, né, cara? Bicho deixa a gente muito tranquilo, né, velho? eles são muito inteligentes. A gente acha que eles são burros, mas na verdade, nem o burro o burro é inteligente. Eu acho que o burro somos nós. É É igual verdade. falar o porco não é porco. As pessoas que tratam o porco errado, mas o porco é limpo, É limpinho, né? entendeu? Os animais, ela é muito inteligente. Ela parece que fala comida, ela pede comida, pede água. Ela pede tudo, entendeu? É de uma inteligência Pato? impressionante. Eu tô ali sentado vendo TV, ela vem lá e faz um miado. Eu sei qual é a água e qual é a comida. Que maneiro, velho. Fica me olhando, ela quer sair, você entendeu? Aí vem que eu pergunto pra ela, vem cá, eu falo com o Colomar? Ela fala assim, É ruim. inteligente. Então tá bom. Vem Então tá, cá. ela dá opinião. Eu peço pra ela, vem cá, eu devo ir pra tal lugar? Ela, Aí sim, tem que ela confiar no gato, fala. né? Ela fala o tempo todo. Então, na hora que eu pergunto ela alguma coisa, ela respondona, ela responde alguma coisa. Aí tem umas perguntas aqui, cara. Entendeu? Posso fazer? Vamos lá. Vamos lá. O poeta está perguntando quais foram os abolicionistas mais atuantes no período, que tiveram maior importância e influência na política. Bom, principalmente José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabuco. José do Patrocínio tinha uma atuação na imprensa. Ele era um jornalista, né? Negro, e enfrentou o racismo com muita determinação, entendeu? E sempre fez parte da campanha da abolição. O fórum dele era a imprensa, a mídia da época, né? Combater as fake news. O Joaquim Nabuco já tinha uma atuação no parlamento. E ele mesmo falou, ele era deputado da província de Pernambuco. Então a atuação dele era parlamentar. E ele teve uma atuação parlamentar muito importante. Limitada, todo mundo tem uma limitação. Todo mundo age dentro da sua área. Entendeu? Dentro da sua área. E o André Rebouças era um acadêmico. Foi o primeiro negro a se formar em engenharia no Brasil. Bacana. Aliás, se formou na universidade onde eu estudei, porque a engenharia era no Largo de São Francisco, onde hoje é o IFIX, entendeu? Ali é que era engenharia, escola de engenharia, a antiga escola de engenharia, que hoje é o FRJ. Então ele estudou ali, então eu pisei no mesmo chão que ele pisou, André Rebouças. Bacana. E ele fez uma atuação muito grande no plano acadêmico, na área dele, tentando levantar professores e outros intelectuais, acadêmicos, alunos, estudantes da universidade, para poderem participar da campanha. Sim. Eu desisto, viu? Participar da campanha. Então, cada um teve uma atuação. Você entendeu? Uhum. Por exemplo, o José do Patrocínio,
Ele era muito bom de comícios, fazer comício de rua. Ele era o cara que articulava os comícios. Mas a infraestrutura dos comícios era dada pelo André Rebouças. E o Joaquim Nabuco fazia a luta parlamentar. Né? Então você tem a universidade, o parlamento e a imprensa atuando na campanha da abolição. Foram movimentos importantes que levaram a opinião pública, urbana principalmente, a se levantar contra a escravidão, que na verdade é uma instituição, na época, praticamente 100% rural. Todos os escravos das cidades tinham desaparecido. Então era uma temática dos moradores urbanos. Quer dizer, os moradores urbanos estavam pagando para que a bancada ruralista mantivesse a propriedade escrava. Então, foi uma luta ganha pelos escravos, não foi dada para Princesa Isabel, não. Essa ideologia, essa mitologia não existe. Por quê? Porque os escravos paulistas começaram a fugir em massa. Ao mesmo tempo que esses escravos alimentavam a campanha abolicionista, a campanha também alimentava eles. Começaram a fugir em massa das fazendas. A principal trincheira, principal reduto, bastião da escravidão era São Paulo. Entendeu? É a trincheira da reação. Ali estava a mais importante elite brasileira, mais rica, mais dinâmica e, ao mesmo tempo, a escravista, que mantinha a escravidão. No momento que a elite paulista ficou sem escravos, eles fugiram, aliás, eram crioulos, não tinha mais africano escravo, que eles fugiram todos das fazendas e foram para o litoral, para Santos, para Praia Grande. Aí a bancada paulista, no Congresso Nacional, acabou liberando e saindo... Saúde, velho. Obrigado. Saindo da manutenção da escravidão. E isso foi decisivo, porque foi um castelo de cartas. Uma caiu, a pessoa caiu a partir da outra. Porque todo o Nordeste, por exemplo, o Nordeste era contra a escravidão. A bancada toda do Nordeste era contra a escravidão, porque não tinha mais escravo do Nordeste. Sim. As bancadas fora da escravidão, a bancada mineira, a bancada paulista e a fluminense. Porque a principal era a paulista. Os Barões do Café, né? Do Triângulo Mineiro ali, né? Os Barões do Café. Os Barões do Café. Porque não era café com leite. Né? Só do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba. Eram eles que mantinham, principalmente a bancada paulista e do Paraná. Porque o café também no Paraná, o Novo Oeste paulista. Sim. Também queria manter a escravidão, mas os escravos se revoltaram e a dona Princesa Isabel praticamente legislou em cima de uma instituição natimorta, morta. A escravidão tinha desaparecido por obra dos escravos, dos crioulos rebeldes. O pessoal fala muito em africano rebelde. Tudo bem, nada contra. Mas foram os crioulos que decretaram o colapso final da escravidão, na prática. Então a Princesa Isabel fez, na verdade, um movimento que tem muito a ver, não é um pouco importante, porque ainda havia 700 mil escravos, mas a maioria fugido. Mas enquanto houvesse a escravidão como instituição, eles poderiam ser perseguidos, mesmo que tivessem fugido. Então foi importante o 3 de maio. Mas foi uma vitória dos negros, não foi uma coisa, um presente da princesa. Então, às vezes o pessoal diz, contra a abolição é uma farsa. Não, a abolição não foi uma farsa. A abolição foi um movimento de escravos, que a elite brasileira teve que, e também da classe média urbana. A classe média urbana também entrou na campanha da abolição. Então juntou vários aliados contra a bancada ruralista, que foi obrigada a ceder. Perfeito. Entendeu? É isso. E o Catitu fez uma pergunta sobre Manduca da Praia. Manduca da Praia, ele era de alguma malta? Manduca da Praia, ele era da malta de São José, que era uma malta Guaiamu.
Ele dominava os votos na freguesia de São José. Ele era dono dos votos. Era um mulato alto que usava um paletó de gurjão, que é um pano claro, parece um pelo de cabra, entendeu? Gurjão branco, alto, usava navalha e era chefe da malta de São José, que, aliás, o nome da malta é Velho Carpinteiro, porque é o pai de Cristo, né? Então, é o Velho Carpinteiro. José é o carpinteiro, São José. Então, Velho Carpinteiro. Essa malta é uma malta Guaiamu, no limite com a malta Nagoa da Glória. Então, era uma região limite, tinha muitos conflitos. Eu encontrei informação documental sobre ele. Encontrou, bicho? Encontrei de que ele, na verdade, estava... Eu vou ter que pegar um carregador para mim. Ele estava fugindo da campanha de repressão da Guerra do Paraguai, a campanha de recrutamento da Guerra do Paraguai. Então, o que aconteceu? Peraí, deixa eu pegar aqui. Ele juntou uma malta de escolta, ele criou um grupo de escolta para ele. Os policiais que faziam a perseguição aos capoeiras para a questão da Guerra do Paraguai, para conseguir recrutas para a Guerra do Paraguai, entendeu? Entendi. Ele com medo, ele criou uma escolta. Tem um documento que eu tenho no meu livro, naquele capítulo sobre política, sim, em que ele... Qual? Eu acho que é o... Negregada ou capoeira escrava? Negregada. Em que a polícia fala que ele criou um grupo para protegê-lo, possivelmente da sua própria malta, que ele dominava. Sim. O Manduca da Praia dá para perseguir ele, mas... Luiz Edmundo fala que ele era um cara abastado, tinha banca de peixe. Isso procede, bicho? Porque ele tinha dinheiro de política. Ele dominava os votos naquela região, na freguesia de São José. A freguesia de São José vai de onde é hoje a Praça 15, ali a Praça 15, vai até a Glória. Então, Cinelândia, toda aquela região ali, você entendeu? Sim. Cinelândia, Museu Histórico Nacional, toda essa área toda ali da Santa Luzia, até a Glória, tudo aquilo, incluindo Lapa, tudo aquilo era São José. O poeta está falando uma coisa aqui, que eu também tinha lido isso, que o Manduca da Praia, ele tinha uma barba ruiva, ele era meio branco, meio cor de cobre, e agora você está falando que ele era mulato. Ele era cabra. Cabra quer dizer mulato claro. Ele já tinha uma certa idade, acima da média dos praticantes de capoeira. E ele era muito protegido politicamente. Porque essa freguesia, você via as eleições, se repetiam, os candidatos sempre eram eleitos, mesmo candidato. Porque ele dava as cartas ali, entendeu? Voto de cabresto. Decidia. Tinha um poder. A milícia dele dominava o voto naquela região ali. Entendeu? Então são coisas que estão até hoje mais ou menos contemporâneas. Ele é uma figura, mas dá para perseguir, porque ele tem um nome, ele era livre, não era escravo, nem era liberto. O que é o liberto? Liberto é aquele que foi escravo e ganhou a alforria. Ele nunca será livre, ele é um liberto. Sim. Ele tem uma carta de alforria que diz que ele foi liberto alguma vez. Ele não era, ele era livre. Ele nasceu de pai liberto. Pai ou mãe liberto é livre. Mas ele tinha uma barba ruiva? Tinha. Tinha barba ruiva, cor de cabra. Que é o mulato claro. Sim, sim. Entendeu? Sim. E qual é a época dele? 1850? Qual foi a época que ele atuou? Hein? Qual foi a época de atuação dele? Olha, ele que desafia o Rio Branco. O Rio Branco sai da escola de engenharia, que na verdade era a escola politécnica, a escola militar ainda nesse período, isso é 1851.
o que vai ser o Barão do Rio Branco. E ele vai até aquela região da Praça 15. Quando chega lá, ele é barrado pelo Manduca da Praia. Aí ele volta encabrunhado para o Largo de São Francisco, quando ele encontra com o cadete que fazia o colégio militar, que era ali. O colégio militar era no Largo de São Francisco de Paula, que depois vai virar a faculdade de engenharia, e ele encontra o cadete Floriano Peixoto. Isso é 1861. Uhum. E com o Floriano Peixoto, bota uma roupa de capoeira, que é um chapéu de aba larga, um casaco comprido e um porrete. Chama alguns soldados, alguns cadetes junto com ele, vão lá para a Praça 15, no caso, atravessando o Largo da Carioca, e é barrado de novo pelo Manduca, e eles derrotam o Manduca. Com apoio do Floriano Peixoto, o Rio Branco derrota o Manduca e parte para frente. Mas ele entendeu? derrota sozinho, mano a mano, junto? Ou ele Não, junta, o grupo é um grupo. É um grupo. Um grupo de capoeiragem, de cadetes do Exército, de capoeiragem, vão lá para frente da ala ali, depois do campo da Carioca, onde está o grupo que não deixou o Rio Branco passar, e eles vão na marra, forçam e acabam passando. Entendeu? Derrotando o grupo do Manduca da Praia. Sim. Manduca da Praia é derrotado nesse momento. Você está falando do Floriano e tal. O pessoal ficou mandando vários directs para mim, várias mensagens, sobre... O pessoal não ficou muito esclarecido aquela passagem do Dom Pedro. Dom Pedro jogou capoeira mesmo? Eu não tenho nada com o Dom Pedro. Ninguém tem nada. Não encontrei nada. Eu não sei que ninguém tem. Eu não posso dizer que ninguém tem. Isso aí está narrado na biografia dele. Está colocado, mas sem registro, pelo biógrafo dele. Sem referência. Mas eu não tenho informação sobre isso. Não tem documento. Ficou uma coisa feita depois da morte dele, porque tem um livro. Sim. Tem um livro feito pelo Chalaça. Qual a data? Já é 34, sim, depois da morte. Ele morre em 34, mas ele vai para o exílio. Qual a passagem desse livro que fala que Dom Pedro lutava capoeira, enfim? Eu não sei qual é, porque eu ouvi falar desse livro, sim, mas eu nunca li. Não leu, né? Mas existe uma biografia, porque o Chalaça é o curviteiro da época. O grande, sim, fofoqueiro da época. O cara que, digamos assim, é tipo... mais ou menos o operador, o articulador do Dom Pedro. Entendeu? O operador do esquema, sim, do Dom Pedro, entendeu? Era o cara que ia... Era o Queiroz? Era o Queiroz, o operador do esquema. O Chevalier Charvin, como diz o nosso amigo Hélio Gaspari. Sim. Era o operador do esquema. Então ele é ele que ia na frente para livrar a cara quando Dom Pedro saía de noite. E Dom Pedro saía muito à noite, ficava muito tempo à noite. Muitas vezes voltava de manhã para o castelo, porque ali em onde é o palácio, onde é o Museu Nacional, sim, né? São Cristóvão. Sim. Tinha nada ali era mato. Aquilo ali era... Você entendeu? E nem as aquilo era quase rural. E ali não era o perímetro urbano. Não, ali era rural. As de capoeiragem ficavam longe dali. Não faz sentido eles ficavam longe. Dali, não, ali é porque ali, eu falei que era rural, mas não é por causa da capoeira. É porque não tinha boemia, não tinha taberna, não tinha vida noturna. Você entendeu? Sim. Era uma região rural. Então o Dom Pedro tinha que sair dali para ir até onde era Esbórnia. Onde é que era? Onde é que é a Rua da Vala, atual Uruguaiana, o Largo do Paço, atual Praça 15. Você entendeu? Ali, às vezes, Rua dos Ferreiros, que é aquela República do Peru, na área da boemia.
que era da estiva perto da Praça 15, aquela área que era Boêmia, Misericórdia, já era Misericórdia, ainda é Misericórdia. Então é nessas áreas que ia. Ali que tinha as tabernas, as estalagens, tinha a bebedeira, tinha as mulheres, tinha os fregues, você entendeu? As prostitutas, as rameiras, era nessa área. Então, área da estiva, uma então, área mal vista, se a gente área quiser... que vai ali da Praça 15 até o Morro de São Bento. Tá, você desculpa eu insistir, mas porque isso é muito emblemático para a gente, que é capoeirista. Se eu quiser perseguir essa fonte, então eu tenho que perseguir essa biografia. Isso é disponível? Isso é fácil de achar, essa biografia do Dom Pedro? Eu não tenho indicação comigo aqui, teria que ver. Tá, vou correr Porque tem uma biografia mais oficial, feita por um acadêmico, que eu acho que foi o cara que foi reitor lá da Universidade do Brasil, eu esqueci o nome dele agora, entendeu? Uhum. E tem essa da época. Tem um outro livro também, que eu lembrei o nome, que você pode encontrar, que chama-se O Império em Chinelos. Anota esse nome aí. Já vou anotar. Galera, anota aí. Mestre Catitu, anota depois passa para mim, por favor, mestrão. O Império em Chinelos é uma crítica, eu esqueci do autor também, à monarquia. Sim. Porque a monarquia, na verdade, não tinha nada de formal ou de nobre. Na verdade, era uma confusão, era um caos, entendeu? Realmente a monarquia joanina. Sim. Era um caos impressionante, entendeu? Não tinha ordem, não tinha... E esse livro, Império em Chinelos, narra isso também, os podres da monarquia. São as fofocas, os fuxicos. Mas ele saía escondido mesmo, não saía muito... Ninguém sabia que ele era... Se bem que ele não era o preferido da família real, ele era o Dom Miguel. Você falou. Era mau caráter. Era mau caráter? Dom Miguel. Mau caráter. Dom Miguel era ardiloso, arrogante, agressivo, conspirador, putriqueiro. O Dom Pedro não. O Dom Pedro, tanto que gente que fala que o Dom Pedro não é filho do Dom João VI, filho de outro, porque a Carlota Joaquina tem vários amantes. Ele era corno? O Dom João VI era corno, mestre? Muito corno. Aí teve vários filhos dele que não eram dele, que ele sabia, porque não tem nem uma semelhança física entre Dom Pedro e Dom João VI, não se parecem, entendeu? Então teve vários casos, né? Tem um filme, né? Aquele filme da Carla Camurati, eu tenho aquele filme. Eu vi esse filme, né? Sim. A Princesa do Brasil, qual é o nome do filme? Eu tenho aqui. Carlota Joaquina. Carlota Joaquina. Aqui, ó. Aí, galera, quando acabar essa quarentena, montar um curso com o professor Eugênio, hein? Presencial. Vou montar um curso presencial lá tá aqui, achei, ó. Sai daí, pô. Okay. Carlota Joaquina. Eita. A Princesa do Baeta Severo Marco Nanini. A Princesa do Brasil. Entendeu? Ela lá. Manca. A Princesa do Brasil. Carlota Joaquina. Tem que ver esse filme. Esse filme conta um pouco dos podres da princesa e do Dom João. Maravilha. Ela que era mais alta. Aí, mestre, tem mais perguntas Fala. aí, cara. Tem um montão de perguntas. Qual aí. Vamos lá. Eu vou passar um pouco. E Sampaio Ferraz, mestre? Ele detona mesmo as maltas? Como é que é? Ele acaba mesmo com o Guaiamuz e Nagoas? Não. Ele acabou com a capoeira política. Ele foi procurador público, ele era promotor público. Ele era filho de fazendeiro de Campinas, formado em Direito pela Escola do Largo de São Francisco de Paula, e ele veio para o Rio para exercer cargo de promotor público na capital do Império. Tudo facilitado, né? Lógico, né? E
aqui ele assistiu em vários processos. Ele processou vários capoeiras por vários crimes. Roubo, atentado ao pudor, entendeu? Eu não sei porque ele não está conseguindo ler. É um negócio impressionante. Ok, E ele... Não, aí, porque eu botei aqui para carregar e não está carregando. Ih, rapaz, não invente não. Você está esquivando hoje de mim demais, viu? Então, o que acontece? Ele foi procurador público, promotor público, e atuou como promotor em vários processos em que capoeiras eles eram acusados. O que acontecia? Nunca eram condenados. Sempre havia o quê? Proteção política. Entrava um vereador, Entendi. entrava um deputado federal, intervenção na PF. Sempre estava uma intervenção assim. Sim. Entrava uma... Entendeu? E ele era absolvido, ele nunca era preso, igual o Queiroz. Ficava o tempo todo protegido pelos caras. Eu vou ter que trocar esse cabo aqui, porque ele não está carregando. Então troque o cabo, mas não fuja de mim não, viu? Não, estamos indo, estamos andando. Aí o que acontece? Quando vem a República, ele já era um radical republicano. Ele era um jacobino. Entendeu? Ele era um jacobino. Deixa eu pegar aqui. Boa, Eugênio. E aí, mestre Catitu, tá feliz com as respostas aí? Agora travou, gente. O que é que tu arrumou aí, velho? Eita. Opa, voltou. Voltou. Agora vamos ver se eu consigo carregar esse negócio. Vamos ver se eu consigo carregar. Acho que agora foi. Mais ou menos, né, Catitu? A Mônica Beltrão, eu acho que vai fazer uma pergunta, hein? Não, você perguntou o quê? O que você perguntou? Eu perguntei. Você perguntou sobre o Sampaio Ferraz. Sim. Então, o que acontece? Quando veio a República, ele era militante republicano, do jornal mais radical, Jacobino. E ele sabia que o apoio da monarquia estava nas milícias da capoeiragem. Entendeu? Eram eles que faziam a diferença no voto e faziam a diferença nas brigas de rua. Entendeu? Então, ele utilizou o que ele sabia da capoeira. Meu Deus do céu. Não tá carregando, velho? Não, peraí. Vamos ver se vai agora. Acho que agora foi. Deus do céu. Aí ele utilizou o que ele aprendeu no tribunal, no fórum, como chefe de polícia. Porque ele foi indicado pelo Deodoro, pelo Quintino Bocaiúva, para ser exatamente o quê? Para ser o chefe de polícia que ia livrar o Rio da milícia monárquica, que era a capoeira, os milicianos monarquistas, que era a capoeira. Então ele usa, não tá grudando esse negócio. Ele usa o que ele conhecia da justiça, os nomes, para poder pegar os capoeiras em casa. Ele não fez como a repressão fazia antes, que ela, na verdade, só pegava os caras quando os caras estavam na rua. Não. Entendeu? Reagia aos capoeiras. Não, pegou eles em casa. Ele fez uma lista. Ele juntou 3 capoeiras antigos, que é a chamada Turma da Lira. Sim. A rapaziada mesmo, barra pesada. Essa Turma da Lira montou uma lista de capoeiristas. Aliás, capoeiras que estão atuando, capoeiras que já atuaram
e que podem atuar, quer dizer, que estão estudando ainda, que são ainda jovens, mas não são capoeiras formados. E ele prendeu todo mundo. Foi de casa em casa, ele bateu em casa, ele dizia assim, vem cá, tu é fulano de tal, sou, pum, tá preso. Inclusive, ao arrepio da lei, ele prendeu sem... não, ele prendeu sem condução coercitiva, ele prendeu sem atestado de prisão, sem ordem de prisão judicial, nada. Ele prendeu a cabeça dele, ditadura. Ditadura. Da cabeça dele. Mas a partir das informações do quê? Das informações da turma da Lira. Deixa eu fechar aqui a... Espera aí. Boa. Você me falou, você falou uma vez para mim que o próprio Sampaio Ferraz usou, dentro da guarda dele, tinha alguns capoeiras para poder, né, atuar junto com ele. Sampaio sabia. Ai, meu Deus. Sabia capoeiragem, né? Sampaio sabia que se eles ficassem presos no Rio, eles tinham aliados na política e na polícia. Né? Porque hoje, por exemplo, a PM virou a polícia política. Então, eles tinham aliados na polícia e aliados na política. Se ficassem presos no Rio, eles iam se rearticular e formar uma milícia para combater o regime republicano. Então, o que eles fazem? Ele manda para Fernando Noronha. Essa é a novidade. Mas eles foram mandados sem processo. Você entendeu? Sim. Sem processo. Foram mandados sem processo. Então, isso, na verdade, cria um problema. Porque eles passam a ser presos de exceção. Não houve o processo formal. Porque, de acordo com o Sampaio Ferraz, a própria justiça estava contaminada. Ele nunca conseguiu, em 10 anos, como promotor público, um cara novo, 25 anos, nunca conseguiu condenar um capoeira. Nossa. Porque sempre entrava chicana jurídica ou a proteção política, ou até a complacência policial, porque havia uma ala de capoeiras dentro da polícia, que eram secretas, eram os informantes. Sim. Entendeu? Esses secretas ajudou ele em algum momento? O Sampaio Ferraz teve dentro da sua guarda, dos seus... Ele acabou com os secretas. Ele acabou com os secretas? Acabou, porque os secretas era um grupo de informantes policiais totalmente clandestino. Entendeu? Não tinha base legal nenhuma. Então, pronto, vamos lá. Esse grupo de secretas foi criado na monarquia para poder criar uma polícia secreta política, já que o regime do segundo reinado é o regime liberal. Sim. Não é igual o do primeiro reinado, que é um regime ditatorial. O regime do segundo é um regime liberal. Então, não pegava bem uma polícia política. Então, Entendi. os secretas surgem a partir da Guerra do Paraguai como ex-combatentes recrutados para a polícia como, digamos assim, agentes clandestinos. Uma polícia clandestina que não passava pelas verbas do parlamento. Porque a polícia do Rio era do governo central, não era da cidade do Rio. Sim. Aliás, a cidade do Rio, quem administrava ela era o município neutro, era o primeiro-ministro, era do governo central. Era como se fosse um distrito federal, entendeu? Sim. Então ele mandou desmantelar, ele acabou, mas na verdade... Opa, deixa eu fazer uma outra pergunta que fizeram aqui para você. Tá ouvindo? Oi, Eugênio. Tá ouvindo, velho?
Oba, dá uma cena com a mão aí. Fala alguma coisa. Tá ouvindo? Fala alguma coisa. Tá mudo. Ficou mudo você. Pronto? Pronto, agora sim. Tá ouvindo agora? Perfeitamente. Vamos lá. O Fofão, lá de Miami, está perguntando aqui se existiu algum outro personagem de época, na mesma época de Manduca, assim, que ficou famoso, tão afamado quanto o Manduca da Praia. Ficou. Campanhão. Campanhão. Campanhão era um mulato alto, tinha 2 metros de altura, valentão, gostava de arrumar briga, arrumar ruaça com todo mundo, entendeu? Era um cara que veio de maus bofes. Anota aí, Fofão, depois me passa, que eu vou pesquisar esse caboclo. Campanhão. E ele desafiava todo mundo para a luta. Quando ia para a luta, a Malta entrava em briga, ele nem deixava a Malta brigar, não. Ele ia sozinho para enfrentar o chefe de Malta, para derrubar o chefe de Malta. 2 metros de altura, mais de 100 quilos, ele ia derrubar o chefe de Malta sozinho, na marra, no muque. Nossa. Entendeu? Campanhão ficou famoso na época. Você entendeu? Ele foi morto em 1878. E tem muita coisa escrita sobre ele, Eugênio? Você vai encontrar ele nos anúncios de jornal, nas notícias policiais da época. Sim. Entre 1868 e 1878. O Campanhão. Entendeu? Pelo apelido dele. E era capoeira. Era da Malta. Era capoeira, era chefe de Malta. Ele era um Guaiamu. Ele era um Guaiamu ali da área onde hoje é o Saara. Sim. É chamada Malta dos Ossos, porque é da igreja do Paço, onde era a procissão do Senhor Morto. Então lá tinha os ossos do Calvário, entendeu? Colocados no fronte da igreja. Então a igreja dos ossos, ali que era, na verdade, a Malta dele. A Malta Goiamu, Perfeito. Na fronteira com o território Nagoa, que é na fronteira com o Campo de Santana, ali perto. Ali no Campo de Santana já era outra Malta Nagoa. A Malta grande, que era a Malta do Cadeia da Senhora. Sim. Entendeu? Sim. A Malta, inclusive, com muito preto. E era uma coisa muito comum na época, a Malta só de preto. Entendeu? A Malta, porque eu peguei essa Malta inteira. 30 indivíduos, eu tenho a ficha de 1 por 1. Nossa, nome, idade, nome do pai, nome da mãe, local de moradia, roupa que usava, idade, sinais físicos, ocupação. Eu tenho tudo da Malta, e essa Malta, os nomes dela, eu depois encontro na Flor da Gente. Eu encontro na Guarda Negra. Você entendeu? Quer dizer, a Guarda Negra foi formada a partir de uma Malta, a do Campo de Santana. Agora, Eugênio... Então, a ficha policial dele está na Guarda Negra. Tem uma pesquisa que eu vou te mandar, uma pesquisa de doutorado. Fui ver agora de uma menina na UF. Ela fala mesmo que a Guarda Negra não era tão negra assim. Que ela faz até um índice, ela faz um escalonamento, que teve um momento que teve mais branco do que negro em algum determinado momento. Da Malta. Queria saber onde ela tirou isso. Eu vou te passar essa Onde ela tirou isso, porque era uma Malta que a Guarda Negra dizia lutar pela gratidão da abolição. Sim. O discurso ideológico deles é o discurso da gratidão pela abolição. A Princesa Isabel nos tirou da escravidão. Aí é que nasce um pouco o mito da Isabel Redentora, sim, sim. O mito do movimento negro. Até então. Entendeu? Então, como os republicanos são fazendeiros, e por isso querem derrubar o Império e a Princesa Isabel, a gente vai defender ela. Logicamente que você vai ter o quê? Ela é formada por brancos. Não formada por dentro, mas estou dizendo, ela foi articulada pelo gabinete conservador da época. Tudo pago, rapaz. Quando arrego é magro, o amor acaba. Então é tudo com dinheiro. Entendeu? Quem disse que o morro é teu? Então, o que acontece? É tudo pago. Essa passagem é ótima. Então, é dinheiro público.
para pagar essa gente, dinheiro público. Então você tinha e a prisão, eles foram todos presos para Fernando Noronha. Então eu encontro depois o nome deles em Fernando Noronha. Tem um outro branco, mas na verdade era uma milícia que se dizia da protetora da Princesa Isabel, que nos deu a liberdade. É daí que nasce o movimento negro, esse mito da Princesa Isabel. Porque até hoje no interior ainda tem isso, no interior do Brasil ainda tem gente que faz a festa da Princesa Isabel, a Irmandade do Rosário. Sim. A Irmandade do Rosário lá do interior de Minas, lá de Ouro Preto, celebra a festa da Redentora, o 3 de maio. Ué, na própria Umbanda, o dia de Preto Velho é 13 de maio, né? É o 3 de maio, porque ele, na verdade, foi liberto pela Princesa Isabel. Bem que ter sido abandonado. Em geral, o velho é abandonado. Mas agora deixa eu te fazer outra pergunta aqui que os meninos fizeram aqui. Foi o poeta, eu acho. Se teve uma briga mesmo entre Manduca da Praia e Santana? Teve. Isso aí é documentado. Santana era português, desafiou ele, você entendeu? No soco era fadista, porque fadista era fado, entendeu? Que era uma música da pobreza urbana, não é uma música da classe média como é de Portugal, era como se fosse o samba. E ele desafiou ele no pau português, que é uma luta portuguesa, até hoje tem no estado do Rio. A luta do pau. Entendeu? E o Manduca ganhou dele, depois foi para Portugal atrás dele. Manduca para Portugal, tinha dinheiro, como eu já falei, dinheiro da política, mas eles fizeram amigos depois você vai encontrar isso num livro do Coelho Neto, chamado Bazar. Manduca foi atrás dele? Livrinho pequenininho. Foi até Portugal atrás dele. Nossa. Entendeu? Eles brigaram, e aí parece que o Manduca perdeu, mas eles fizeram, quando ficou empatado, ficaram amiguinhos. Você entendeu? Entendi. Amiguinho. Então isso aí é documentado. Porque havia muito português na capoeira. Não é um caso isolado. Aí já vem uma pergunta. Eu documentei isso. Uma pergunta do mestre Catitu. O branco na capoeira, o europeu na capoeira, o português na capoeira. Como é que é dado isso, a importância, a relevância? O problema é o seguinte, quando o imigrante chega, na primeira leva, a primeira onda da imigração, a maioria dos que vieram eram garotos. Porque tem aquela ideia da novela da Globo, do navio carregando italiano, com a família, você entendeu? Terra Nostra. Isso tudo aí, na verdade, é da segunda etapa, a segunda onda da minha imigração. A onda 1870 e que foi para o meio rural. São os colonos, é o colonato. O cara já vinha para uma terra para ele. Entendeu? Agora, a primeira migração ficou muito no urbano. Tinha muito italiano, mas eram garotos que vendiam jornais. Italianos brancos que vendiam jornais. Então, esses garotos dormiam na rua, praticamente não tinham praticamente... E os únicos que davam proteção para ele eram escravos, eram negros urbanos, que ensinaram eles a saber roubar, a saber fugir, uma série de coisas, porque eles caíam rapidamente na polícia e morriam aos milhares por causa da amarela. Então esses garotos não tinham abrigo junto aos portugueses da elite. Eles eram tidos como pivetes. Sim. Você entendeu? Então vai ser a população negra que vai dar abrigo para esses garotos. Então, na verdade, o contato, entendeu? Entre imigrantes brancos portugueses, escravos negros e pretos libertos, era muito grande. Era muito maior do que, por exemplo, com a elite. A elite não... Os portugueses eram tidos como vagabundos, já não serem europeus, tidos como perigosos. No Rio de Janeiro de 1860, a maioria dos caras presos por crime de roubo, ou qualquer crime no Rio, eram portugueses, não eram pretos escravos. Eram portugueses, irmão. Isso aqui está gravado, isso é estatística. Legal. Relatório do chefe de polícia da Corte Imperial do Rio de Janeiro. Dentro do relatório do ministro da Justiça.
Então, esses garotos portugueses, para ter uma ideia, o moleque nem pagava só a passagem. Olha só como é que era a história. Ele vinha, o dono do bar pagava para ele. Por quê? Ele chegava aqui no vapor. Ele chegava devendo. Não, a dívida era do dono do barco. O dono do barco pagou a passagem dele, ele veio. Quando chegava aqui, o industrial, o patrão, ia para o barco e queria, eu quero comprar 3 portugueses. O que ele fazia? Ele comprava a dívida, que é a passagem e alimentação, do garoto. Esse garoto ia virar um engajado. Sabe o que é engajado? É quase que era um garoto, ficar preso dentro de uma fábrica. Sim. Ele dormia na fábrica. É igual o chinês. Tem que trabalhar ali até de noite. Chinês da Nike. Chinês da Nike, o boliviano lá de São Paulo. Vai lá fazer roupa lá naqueles subterrâneos ali. E ele ficava ali. Tanto que você tem, por essa época, você tem anúncio de fuga de branco. Anúncio de fuga por quê? Porque ele já vai sair da fábrica quando o trabalho dele pagar a dívida. Ele é analfabeto. Ele não sabe escrever. Isso acabou então o abuso da autoridade... Os italianos anarquistas chegaram, não foi? É muito grande. Os italianos, em geral, vendiam jornal nas ruas. Sabe? Não teve pouco anarquista. Estou lendo sobre isso agora. Entendeu? Mas tinha alguns. Eles vinham para cá e eram Malta. Tem uma briga da Malta, da Santa Rita, contra os moleques italianos que vendiam jornal. Preso por capoeira. Que legal, cara. Eu encontrei eles. Capoeira, garoto italiano, vendendo capoeira, porque a coisa tem que ficar básica. Você quer ficar na rua? Quer viver na rua? Quero. Tem que aprender capoeira. Independe da sua cor. Tem que dialogar. Não era uma coisa assim. Não era uma coisa atávica, cultural. Você é preto é capoeira, branco não é capoeira. Não tinha essa coisa que as pessoas criam hoje em dia, não. A capoeira é uma prática de quem vive na rua. Ambulante, trabalho informal, tem que aprender capoeira, senão ele vai apanhar, vai perder a mercadoria dele. O poeta faz uma pergunta interessante. Esses garotos podem ter virado caxinguelês ou não? Ou carrapetas? Pode. Tinha caxinguelê branco, entendeu? Tanto nos Nagoas, tinha carrapeta branco. Pode. A população branca era muito grande no Rio. Eu levantei esse pessoal, não levantei tudo. Inclusive branco brasileiro, branco de São Paulo, Minas Gerais. Tinha italiano, tinha argentino, tinha francês. Aliás, um dos grandes capoeiristas foi morto por Campanhão, era um francês. Foi morto ali no Matadouro, onde hoje é a Praça da Bandeira. Sim. Foi morto no Matadouro, né, na Estrada de Ferro de São Cristóvão, a estação que está lá até hoje. E havia muito garoto, entendeu? Muito branco. Tinha inglês da capoeira. Tem marinheiro negro americano jogando capoeira. Eu encontrei isso também. Fantástico. A capoeira era indispensável para conviver no ambiente das ruas, no ambiente do baixo-fond, do submundo, entendeu? Então ele era um passaporte para criminalidade urbana. Se você não dominasse isso, rapidamente você podia apanhar. Eugênio, eu não sei se é seu recorte temporal, mas quando acabam as maltas pelo menos diminuem, a gente fica um tempo sem ouvir falar sobre capoeira. A gente vai ouvir isso nos sambas dos malandros, nos sambas malandros que vêm depois. Isso é correto falar? É correto afirmar isso? Veja bem, a repressão foi muito violenta porque pegou todo mundo. Quem jogou, quem vai jogar e quem está jogando. Sampaio Ferraz fez uma limpeza geral. Sim. Entendeu? Mas por razões políticas. Não é como alguns dizem aí, que foi criminal. Não é política. Os capoeiras eram presos políticos. Sabe? O que acontece? A capoeira assumiu outras formas. Por exemplo, nessa época, você vai ter no Rio a pernada do carioca. A pernada carioca, perfeito. A pernada carioca. A pernada carioca, na verdade, é a rasteira. É o batuque. Aí, quando o cara chegava lá para poder o policial, não, policial, isso é o guarda, não é capoeira, não, isso é pernada.
entendeu? No Pará virou dança do carioca. Então ela continuou, mas ela voltou para a marginalidade. Sim. A capoeira sai da marginalidade após a Guerra do Paraguai, durante a guerra. Aí ela começa a frequentar os ambientes da elite. Com a República, a capoeira volta a ser uma atividade marginal, até porque ela entra no Código Penal. Entendeu? Sim. E ela volta a se tornar uma atividade de negro. Estão falando aqui Uma da imagem de Tiririca em negro. São Paulo. A Mônica Beltrão fala que assumiu em Pernambuco A uma Tiririca forma. tem um aluno lá, o Rafael, Catito que fala eu Tiririca. participei da banca dele em São Paulo, que está chamando Tiririca em São Paulo. Entendeu? Sim. Uma capoeira feita com facão. Tiririca, faca de cortar. E capoeira ruim de pegar. Então, a coisa paulista, uma versão paulista da capoeira. Ela tem o que eu falei, com os crioulos elas começam a ter o quê? Uma cor regional. Com os africanos que circulam muito, não. Ela tem, pelo menos, é um modelo muito parecido. A capoeira no Recife, a capoeira no Rio, a capoeira em Salvador. Com a criolização, começam a ter cores regionais. Então é aí que você entende a pernada carioca de um lado, que você fala tiririca do outro, entendeu? Então, tiririca é uma coisa paulista. Eugênio, na Versão... minha pesquisa de doutorado, entrevistei os caras da velha guarda do samba, né? Mestre Sargento, os mestres bem antigos. E eles falaram que muita gente, que eles no começo faziam o batuque. O batuque, a pernada era samba, era a mesma coisa. O samba, a pernada, tinha um momento que o samba virava pernada, que a pernada voltava a virar samba. Ele era imbricado. Eu falei pernada carioca no Rio. Eu falei tiririca em São Paulo. E eu vou falar o batuque na Bahia. Na Bahia o pessoal às vezes, eu não achei capoeira. Eu falei, não vai achar capoeira, você vai achar batuque. Essa é a palavra. Sim. Capoeira é batuque. Aliás, nem tinha berimbau ainda. Era batuque no tambor. Então você tem uma herança, uma tradição do batuque, uma invenção da tradição do batuque baiano. Como se inventou latiu aí? Como se inventou... meu cachorro. Inventou a pernada carioca, como se inventou a tiririca paulista, vai se inventar também o batuque. O batuque na Bahia. Mas o batuque é mais antigo. Sim. O batuque você ouve lá já desde o século XIX. Você ouve a palavra batuque na Bahia. Entendeu? Então, é a capoeira. Você tem um relato. Sim. Você tem um relato do Negros Bantos, do Edson, agora eu esqueci o nome dele, um grande antropólogo, grande etnógrafo. Cordeiro não, né? Não, Edson... Edson Carneiro. Carneiro, sim. Edson Carneiro, morreu em 72. Sim. O Edson Carneiro, no livro dele sobre Negros Bantos, que você tem que ler também, ali tem uma narrativa do batuque. Sim. Ele faz porque ele é baiano, ele faz uma antologia, ele faz uma etnografia do batuque. Ele coloca isso no dicionário que ele... Edson Carneiro, é preciso ler Edson Carneiro, ele faz ali, deve estar já na internet o livro dele. Negros Bantos, entendeu? Então ele faz uma coreografia, ele faz uma narrativa etnográfica, uma etnografia do batuque, Sim. Como é que ele funciona. E tem o livro do Fred Abreu, Batuque também, entendeu? Sim. Que saiu depois da morte dele, o Fred Abreu, o livro Batuque. Nosso saudoso Fred, né? Entendeu? O poeta faz uma pergunta aqui em Recife, seria o Frevo. Poeta, amanhã tem uma live com uma especialista em Recife, então amanhã a gente responde isso, né? Que horas é amanhã a live amanhã? 4h30, mesmo horário. 4h30, mesmo horário.
Só com você que está Vou, tendo vou esse entrar. terceiro tempo aqui, porque eu tive reunião e o pessoal fez Pena um que montão de perguntas, rapaz. um amigo meu quer fazer uma live com 3, Não dá entendeu? Aí o único jeito é usar no Zoom. no Zoom ou Porque no não dá para Hangout. fazer a live com 3 aqui no Instagram, né? No É Han- 2 no máximo e o pessoal só clicando, botando mensagem, né? no Mas não Hangout dá para dá. fazer a live assim com 3 caras falando, né? Cara, eu tenho Hangout. O dia que quiser, meu Hangout é Hangout ilimitado. consegue? Não, eu Consegue. queria saber, o Hangout consegue? Eu vou Sim. falar com ele, o Hangout. Porque eu pensei que o Zoom desse para fazer, pelo Zoom. O que você perguntou mesmo? Vamos lá. O branco na capoeira. Agora, vamos lá. Uma coisa que a Mônica Beltrão, a gente está perseguindo isso, a gente vai te perturbar a partir, né, de agora já, para a gente tentar alinhavar essa questão. E os deportados para Fernando de Noronha? Como é que é essa história? E já vai corroborar Veja bem, Pera um minutinho só, vai corroborar uma é, pergunta do é, Robertinho, pela política, né? Por que esses caras foram presos políticos e tal, alguma coisa assim. Sampaio Ferraz entra no dia 16 de novembro no gabinete ministerial, no governo republicano, governo provisório, cujas atas das reuniões do ministério, igual essa agora, né? Alto nível, da reunião do ministério está gravada. Então você tem ali um livro, entendeu? Atas do governo provisório, né? Ele não era ministro, mas ele era o chefe de polícia do Distrito Federal. Isso faz muita diferença. O que acontece? Ele começa a elaborar a lista para prender os capoeiras, porque os capoeiras eram monarquistas, inimigos políticos da República. E ele começa a atuar a partir do dia 10 de dezembro de 1889, quando começa a campanha. Ele começa a ir de casa em casa, de porta em porta, batendo porta em porta e prendendo os caras. E Fernando Noronha, como eu já falei, ele começou a prender sem ordem judicial, entendeu? Sem mandato, sem nada. Documento, sem mandato judicial, sem ordem, sem poder judiciário. Foi uma ordem puramente e sem processo, arbitrária. Por isso, eles são colocados como presos capoeiras. Primeiro, na casa de detenção. Eles são levados para a casa de detenção. Onde é que é? O Frei Caneca. É ali onde é ali... Praça 11 lá para dentro, né? Ali perto do túnel, onde era o Frei Caneca. Só para... Depois eles vão de madrugada para a Praça 15, o Arsenal de Marinha, são embarcados. O primeiro vapor que saiu, ele saiu em dezembro de 89. O vapor Madeira. Mestre, eles são indicados como presos capoeira. Meu mestre, para no Vapor Madeira, que falta 1 minuto, vai cair no meio do Vapor Madeira. Então, para no Vapor Madeira, a gente encerra e volta todo mundo. Olha só, a própria Mônica Beltrão já falou aqui, a gente vai fazer uma pesquisa monstra sobre isso e vai sair em breve uma publicação nova, né, mestre? Vamos sair, a gente vai ter que lançar esse livro para discutir. Eu quero lançar aqui no Rio, para ir com o meu chapéu, entendeu? Para a gente conversar sobre isso, que eu tenho local para a gente poder lançar esse livro aqui no Rio. Vamos aonde? No Folha Seca? Com ela. Ó, vai encerrar aqui. Pode ser, tá bom. Vai encerrar e vamos voltar, hein, galera? Valeu. Eita! Vai voltar hoje ainda? Agora, velho. Caiu e voltou. É negativo e rolê. Bora. Tá bom.